Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Ana, psicóloga. Hoje vou apresentar este quadrinho para vocês. Algumas de suas verdades ainda moram em mim. Deixa eu ver aqui, Lourenço. Peraí que eu tô na tela errada, só um minutinho. Tá, Lourenço, Alexandre Lourenço, né? Da editora Conrad. Bom, eu vou ler a quarta capa para vocês terem uma ideia o que é o quadrinho, né? E depois a gente vai para os comentários, ok? Então é o seguinte: em algumas de suas verdades ainda moram em mim, Alexandre Lourenço apresenta 5 narrativas de sensibilidade única que exploram aspectos da relação entre pais e filhos. Essa é a premissa. Na verdade, história mesmo, são 4. O 5º capítulo, ele chama de notas de algumas de suas verdades ainda moram em mim, que é como ele elaborou o quadrinho. Mas depois eu coloco mais alguns detalhes, ok? Bom, a premissa é relacionamentos, o tema principal, o foco é pai e filho, ok? Bom, eu não vou contar as histórias, eu vou fazer pequenos comentários delas, assim, bem sucintos para vocês terem uma ideia do que seja, tá? Mas, embora o autor, no 5º capítulo, ele fale que essas histórias não são autobiográficas deles, eu entendo, né, que elas têm verdades que ainda moram dentro dele. Né? Embora não seja uma biografia exatamente dele, né? Mas são de momentos que ficaram e que persistem. Bom, as histórias são Boxe, Durma Bem Monstro, Saudações Vascaínas e Raio Rubro. Ok? Eu queria fazer só um lembrete, né? Essas histórias, né, de relacionamento, geralmente são histórias de problemas, né? Não são histórias bonitas, são histórias de entraves entre pai e filhos. Vamos dizer que eu achei interessante, mas para mim, Ana, não foram impactantes. Por quê? Porque este tema, relacionamento pai e filha, sempre foi muito tranquilo. Eu sempre me dei muito bem com o meu pai, ele foi um dos meus melhores amigos e uma das pessoas que eu mais confiei nessa vida. Então, assim, as histórias não tiveram impacto em mim porque elas são de cunho negativo e eu tive uma vivência muito positiva com o meu pai. Mas, independente disso, vale a pena, tá? E aí eu vou fazer um breve comentário sobre elas. Então, assim, a primeira é Boxe. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, né, do que seja, porque é um quadrinho bem diferente, né? O enquadramento dele é diferente, tá? Aqui. Só mais uma, porque, assim, as histórias são bem curtinhas, né? Então, essa é a Boxe. Bom, o que é o boxe? Boxe é uma história de relacionamento de um boxeador com o seu filho, tá? Eu, por exemplo, não gosto de boxe. Eu acho que é uma atividade, dizem que é esporte, que para mim não tem sentido, um esporte com tanta violência. Mas eu sei que muitas pessoas gostam, né? Mas o que me reportou na hora, a hora que eu estava lendo, é um filme década de 1979, tá? Com o diretor Franco Zeffirelli e com o autor, né, o principal, do Jon Voight, tá? Ele é um ex-boxeador, né? E volta aos ringues, visando, né, um melhor futuro para o seu filho Billy. É um filme emocionante, apesar da violência do boxe. O relacionamento dele com o filho é super emocionante. Para quem gosta,
vale, apesar de ser um filme antigo, né? Mas eu acredito que vale muito a pena. Ela tem em muitas plataformas e é bem baratinho, R$6, R$8, dependendo da plataforma que você quiser assistir. É tranquilo, tá? É isso, ok? Bom, a segunda é Durma Bem, Monstro. Aí eu vou mostrar algumas imagens. O meu fitilho aqui tá caindo, mas tudo bem. Ó, porque a imagem já era e dá um enquadramento diferente. Para mim, tá, a forma como ele organizou são os quadros, né, dispostos na página, são momentos da história de uma mesma pessoa. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? São momentos diferentes, de épocas diferentes, mas de um mesmo personagem. O relacionamento dele com o seu filho e o que é que esse relacionamento frio, desconexo. E tem uma garota também aqui. Mas eu acho que quando ele mostra o menino, pra mim, é ele com o pai. E depois é ele. Então, assim, sabe aquela que você recebeu, você doa? E um relacionamento, assim, muito, mas muito frio, sem qualquer conexão, sem qualquer intimidade. E como é uma história que corre o tempo, você vai ver o envelhecer. E como é o envelhecer de uma pessoa que não conseguiu na vida ter um bom relacionamento com o seu filho. E isso é muito real, né, pessoal? A gente está cansado de ver famílias que abandonam filhos, que abandonam seus pais, ou que não tem, ou tem, assim, sabe, um relacionamento muito frio, muito distante desses pais, devido a quando eram pequenos, não houve laço, né? Não houve amorosidade. E isso, infelizmente, é muito real, tá? É aquela coisa assim, o pai de corpo presente, mas de alma distanciada, de espírito distanciado, para mim é o que cerne essa história. E é uma das que tem mais contexto, é uma que tem mais pontos de reflexão para você olhar, observar e ver se tem alguma similaridade com a sua vida. Seja você filha, seja você filho, seja você pai, mãe, tá? Eu acho que servem aí para qualquer situação. Bom, depois Saudações Vascaínas, tá? Vou mostrar algumas imagens para vocês. Ó. Bom, é o relacionamento, né, de um pai que tem paixão pelo futebol e seu filho. E eu, por exemplo, não gosto de futebol, né? Nunca vi graça nisso, mas o meu pai adorava. Era um torcedor fanático, sofredor do Palmeiras. Então, assim, quando eu era pequena, o que eu gostava era quando ele ia assistir futebol, eu sentava no sofá. Embora eu não gostasse, eu era criança, mas eu também não gostava, porque tem criança que gosta, né, de futebol. Eu não gostava, não via graça, mas eu ficava ali com ele na torcida, você entendeu? Que aqueles jogadores dessem um pouco de alegria para ele. Então, assim, o gostoso ali era estar com ele naquele momento, era vibrar com ele, era sofrer com ele, né, pelo desempenho do time que ele tanto adorava. Então, assim, me trouxe essa lembrança muito gostosa que eu tive várias vezes com ele, ok? E é uma história também bem interessante. A última é o Raio Rubro. Aí ele modifica de novo o enquadramento, a forma de mostrar a história. São quadros grandes, né? Só mais uma.
Bom, o que é raio rubro? Raio rubro é um relacionamento de um pai, né, que prima por deixar um legado ao seu filho. Ele só não percebe que enquanto o garoto é pequenininho, beleza, o garoto vai na onda, né? Mas aí, quando o garoto vai crescendo, esse fascínio do pai não é o fascínio do garoto. Então, assim, é a frustração de um pai, né, que de repente percebe que as expectativas de o filho continuar a sua atividade não vai rolar. E aí a pessoa tem que lidar com essa frustração. E que, mais uma vez, é muito comum de relacionamento de pais em relação aos seus filhos, né? Aquela coisa assim, constrói-se algo na esperança de que os filhos, eles continuem aquele legado de alguma forma, seja na profissão, seja no que construiu. E na grande maioria das vezes, a criança não tem aquela expectativa, porque ele é um ser único. Ela veio com as suas próprias singularidades, ela veio com as suas próprias formas de encarar a vida, de querer ser na vida. E que geralmente não é aquilo que os pais querem, ou que o pai quer, no caso aqui da história. Então, assim, isso acaba minando, porque é uma grande frustração para esse pai. E se ele não tiver maturidade para lidar com essa questão de que o filho não é uma extensão, é uma extensão biológica, mas não é uma extensão psicológica. O filho é um ser único. Os laços são de sangue e não de psiquismo. Entende? Então, assim, os pais precisam ter maior maturidade para entender que ele vai ter um filho por questões de querer ter um ser que parte é dele e que ele possa colocar nesse mundo e que essa pessoa possa desbravar o mundo. Mas muitas vezes isso não acontece. E essa história aqui, ela tem este tema, ela aborda este tema. Também achei bastante interessante, porque na verdade, pessoal, embora seja uma ficção, ficções da nossa realidade, de relacionamentos que acontecem sempre entre pais e filho, né? Não é tirado de nenhuma caixinha de surpresa de Pandora. Isso acontece muito em todas as famílias, uma questão ou outra, das que ele aborda aqui. Por isso que eu acho interessante para as pessoas que têm esse interesse, óbvio, nesse assunto, né? De olhar para esse quadrinho. E se você tiver alguma questão, né? Se você tiver algum interesse, ou se você é filho, se você vai se tornar pai, principalmente se você vai se tornar pai, é super interessante essas histórias de você parar, observar e o que você tira para você dessas histórias. A última, então, são notas de algumas de suas verdades ainda moram em mim. E ele vai mostrar porque ele demorou alguns anos para escrever esse compilado. Então, assim, ele vai mostrando para a gente, tendo pequenas, né, dicas e mostrando, né, o que é que situações que envolveram ele e que foram fonte de inspiração para ele escrever essas histórias. Então, assim, é interessante de como o autor foi desenhando, como ele foi construindo essas histórias, e também para quem tiver interesse em termos de como escrever uma história, aqui ele dá um exemplo, né, de como ele, né, o Lourenço, ele escreveu essa história, tirando de pequenos trechos de verdades que ainda moram dentro dele. Ok? Eu só tenho uma ressalva nesse, vou mostrar algumas. Aqui é tudo quadradinho assim. A única questão que eu tenho
porque os quadrados eles são muito pequenos, né? Vocês estão vendo. E a letra, para mim, por exemplo, né, que os óculos foi meio doído, né? Porque eu mesmo com óculos teve hora que você cansa, porque as letras são minúsculas. Então é só isso, é só uma questão da estética mesmo, dentro da minha particularidade de não enxergar tanto, né? Mas tirando isso, eu achei muito bacana, muito instrutivo em todos os sentidos, tá? É um quadrinho que realmente, para quem tem interesse em assunto em pais e filhos, e você pode até reportar na menina, né? São histórias comuns do dia a dia de relacionamentos familiares. Eu só achei interessante porque dificilmente se fala de relacionamento de pai e filho, né? Mesmo na literatura de letrinhas, como na de quadrinhos, é raro você ter contextos, né, que abordem relacionamento pai e filho. Mãe e filha tem aos bordéis, né? Agora, pai e filho tem muito pouco. Então, eu achei super interessante, até por isso, pela escassez de se explorar esse assunto, que eu acho que devia ser muito mais explorado. Ok? Então é isso. Deixe o like, comentem, compartilhem. A gente se vê no próximo olhar.